Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e uma marca muito interessante de intra-auriculares que já apareceu aqui no canal é a 64 Audio. Eu não vou me aprofundar tanto sobre a história deles porque eu já fiz isso antes, mas em resumo, é uma marca que surgiu nos moldes de uma JH Audio ou de uma Unique Melody da vida. Assim como essas outras marcas, ela nasceu fabricando fones personalizados para uso em palco, mas ela caiu nas graças do público audiófilo e se tornou uma marca, cara, bastante popular e renomada nesse mercado. O interessante é que é uma marca muito marcada pelo desenvolvimento de tecnologias. Os fones deles quase sempre têm recursos bem diferentes e que chamam bastante atenção. Os dois fones que eu já avaliei deles até agora eram fones um pouco mais de entrada. Teve o U4S, que é o modelo mais simples deles, custa $1.100. Então sim, é um modelo de entrada, mas os fones da marca são caros. E teve o Duo também, de $1.200, que traz um conceito bem diferente porque é o in-ear aberto. Eu vou deixar o link para avaliação dos dois aqui em cima, caso você se interesse. Mas a parada é que, assim, mesmo esses dois fones de entrada já traziam muitas das inovações da 64 Audio. Então, eles têm um tweeter que a marca chama de TIA. É uma forma diferente de você fazer uma armadura balanceada. Ela é aberta, e aí na abertura você tem um guia de ondas, né, colocado em cima, e aparentemente isso reduz as distorções e ressonâncias que você teria em BAs tradicionais. E completando essa pegada, os fones eles não têm, né, aqueles tubos tradicionais em armaduras, nem até a saída, e como você não tem tubos, como é que fica o controle do tempo de fase, né, com o Freak Phase da JH Audio, por exemplo, né? Isso poderia se tornar um problema, mas aí eles resolvem isso com uma outra tecnologia que é a Lead, que é um crossover com essa correção de tempo e fase. Outra coisa é aquilo que eles chamam de Apex, que é meio que a marca registrada da 64 Audio, é uma tecnologia de ventilação que, de acordo com eles, alivia a pressão no canal auditivo, diminuindo a fadiga. O Duo, inclusive ele acompanha, né, vários módulos substituíveis que alteram a resposta nos graves dos fones. Enfim, o ponto é que a 64 Audio é uma marca que tem, cara, muitas tecnologias muito diferentes. É claro que, ouvindo, é muito difícil você precisar o quanto que tudo isso colabora para o que a gente ouve no final das contas, mas é no mínimo tudo muito interessante para quem é mais nerd com áudio, como eu e muitos de vocês. O ponto é que hoje eu tô com o lançamento deles, que ao contrário dos outros que eu testei, não é um modelo de entrada da marca. O Duo, ele só tem um woofer e um tweeter TIA por lado. O 4S tem um woofer, o tweeter TIA e mais duas BAs, uma para médios e outra para médio agudos. Mas o fone de hoje é bem mais complexo. Vamos lá. Um tweeter TIA, uma BA para médio agudos, 6 BAs para médios e 2 dinâmicos numa configuração isobárica como eu nunca vi até hoje. É muito louco, cara. Você tem meio que um falante dinâmico atrás, que tem uma saída que é levada, a saída desse falante de trás é levada pro orifício do imã de um outro alto-falante dinâmico na frente dele. Muito diferente, cara. Eu vou botar na tela uma visão explodida desse fone pra vocês verem, porque é bem legal e tem muita coisa acontecendo. Mas bom, o fone, no final das contas, é esse aqui. É o 64 Audio Volur. Ele custa $2.500 e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei dele. Ele foi enviado pela própria 64 Audio, eu vou deixar o link na descrição caso você se interesse. Vamos lá. Cara, o unboxing não é muito diferente dos outros fones da marca que eu já testei. Ainda que eles sejam fones mais voltados para o mercado audiófilo, a experiência de abrir a caixa tem uma pegada mais pro, sabe? É tudo bem caprichado, tá? Mas não é nada tão voltado pro luxo, vamos dizer assim. Quando você abre a caixa, você tem o fone, né, claro. Você tem esse papel aqui com o slogan da marca. Você tem aqui os módulos TIA, né? Você tem 3 pares extra, fora os que estão no fone. Um clipezinho para você colocar na blusa, um loopzinho para você prender o cabo, uma ferramentazinha para limpeza, um excelente conjunto de ponteiras, tá? Com 2 tipos de ponteira de borracha e ponteiras de espuma também. Alguns adesivos
aqui da marca. E por último, a case de transporte, que é essa case rígida aqui, que eu gosto bastante. Então, cara, no final das contas, eu diria que é uma experiência de unboxing bastante completa, né? Vem realmente uma quantidade muito boa de acessórios, o que eu gosto bastante. Já o fone em si é esse aqui. Ó, ele tem praticamente o mesmo formato e o mesmo acabamento do Duo, o que é uma boa notícia, tá? É um fone muito bem construído, assim, ele é todo de metal e tem nessa parte externa esse enxerto aqui, bem bonito, cara, em abalone, puxando aqui pro roxo, né, com o logo da marca metalizado, muito bonito, assim, eu realmente gosto bastante do resultado. E em termos de conforto e encaixe, eu acho excelente, tá? É um fone que eu consigo usar por muito tempo tranquilamente, sem nenhum incômodo. Mas o isolamento não é incrível. Ainda é bom, tá? Assim, ele continua sendo in-ear, mas eu acho que esses módulos Apex eles acabam prejudicando um pouquinho o isolamento contra ruídos externos. Você acaba não se sentindo totalmente vedado do ambiente. Ele é só, tipo, muito atenuado. Mas eu acho sim que é uma experiência mais confortável do que in-ears mais tradicionais. Já o cabo, é um cabo normal da marca, tá? É o que eles usam nos outros modelos que eu testei. E eu gosto bastante dele, tá? É um cabo preto, discreto, mas bem construído, sem ser nem um pouco inconveniente. Então é isso. Fisicamente é um fone que, no final das contas, me agrada bastante. Eu acho sim que pelo preço, claro, né, existem fones mais luxuosos, mas eu não considero isso um problema. Eu curto essa pegada um pouco mais pro do Velour. Mas agora vamos pro que interessa, o som. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de clicar no botão de like e de se inscrever no canal. É um pequeno gesto seu que faz uma enorme diferença aqui pro meu trabalho. E falando em trabalho, eu convido você a conhecer o meu outro trabalho, que é a minha própria marca de fone de ouvido, a Cuba Audio, e o nosso headphone, o disco, disponível em várias versões. Light, clássico Pro e Bluetooth, e feito para ser um fone definitivo que se transforma para se adequar ao seu momento. Link na descrição, caso você não conheça e queira conhecer. Voltando pro Velour, cara, se você tiver visto o review do 4S, você deve lembrar do quanto eu gostei daquele fone. Eu disse que, de certa forma, ele é como se fosse um 7 Hz Timeless em esteroides. É um fone que bate muito com o meu gosto e que traz uma sonoridade energética e envolvente realmente espetacular. Eu recomendo que você veja a avaliação dele, né, que está linkada aqui em cima, pelo seguinte. Se o 4S é um Timeless em esteroides, o Velour é um 4S em esteroides. É um 4S onde cada pequena característica, cada detalhe foi melhorado. Não é uma diferença dramática, então assim, para várias pessoas pode ser que não vale a pena o upgrade, né, e vale a pegar o mais barato. Mas eu amei o 4S e aqui não tem como ser diferente e ele é ainda melhor. É um fone absurdo, cara. Mas antes de entrar em mais detalhes, seguinte, como você tem os diferentes módulos Apex, você tem basicamente vários níveis possíveis de grave para escolher aqui. Você tem o MX, que é o negocinho preto, que deixa os graves mais tímidos, o M12, que é mais equilibrado, o M15, que é mais intenso, e o M20, que é o mais forte de todos. Para o meu gosto, o que se encaixa da forma mais coerente com o restante da apresentação é o M15, tá? É o segundo mais intenso. Porque assim, por mais que ele seja mais fortinho, ele é o que, pra mim, meio que faz com que o Velour consiga executar melhor o que parece ser a proposta dele. Com esse módulo, a primeira coisa que chama atenção pra mim é exatamente o que eu sinto com os outros fones dessa marca. Eu não sei o que é, eu não sei dizer o motivo disso, mas o 64 Audio tem uma sonoridade enorme, cara. Eu sei que é um pouco abstrato falar isso de um in-ear, mas quando você ouve, essa é a sensação, é tipo, cara, que som grande, volumoso, intenso. Eu acho que a melhor forma de explicar é falando dos graves, e aí é uma situação muito parecida com a do 4S. Eu vou usar, cara, a mesma analogia que eu usei pra ele. É como se você tivesse o bumbo da bateria do John Bonham do Led Zeppelin ou do Michael Miley do Rival Sons. É meio que... você tem uma pancada muito forte, assim, cheia pra caramba, mas é como se você tivesse um espaço muito grande em volta desse bumbo. É aquele boom, só que ele cresce, ele se expande, assim, é como se tivesse quase como um reverb ali, mas sem soar artificial, nem um pouco. E com música eletrônica eu também acho que ele fica incrível, cara. Você pega uma Black Hole do Ben Bomer ou uma Voodoo dele com o Tim Licker,
olha a obra aí, logo agora. Mas vambora. Cara, nessa música, além de uma pancada muito violenta, você tem aquele chão, aquela base subterrânea, sabe? A extensão parece infinita e a textura e a definição dos graves são fantásticas, cara. Eu acho, aliás, que aqui eles são consideravelmente melhores que o 4S. São mais definidos, são mais assertivos, são mais rápidos. Assim, são graves equilibrados? Com esse módulo M15, longe disso, tá? Eu acho sim que são exageradinhos, até porque é um boost que vai feliz até os médio graves, mas é incrível, cara. Inclusive porque as potenciais consequências negativas dessa pegada não aparecem aqui como você espera. Primeiro porque o resultado não é uma sensação de calor ou de melodiosidade, como pode acontecer com outros fones que tem essa pegada aqui, mas sim de impacto e força mesmo. E segundo que, apesar disso, eu não acho que seja um desempenho que ferra com o restante da apresentação, entendeu? Eu acho que, justamente por ele ter uma pegada muito espacial, muito grande, ainda que você tenha graves bem fortes e maçudos, o espaço em si é grande, então eles não tornam a apresentação claustrofóbica, não ocupam mais espaço do que deveriam, entendeu? Você até pode pegar o módulo M12, e aí você vai ter graves bem mais equilibrados, mas eu acho que com esse módulo, as altas podem passar um pouquinho do ponto, como eu vou falar mais adiante, tá? Então assim, eu encararia esse fone como um fone mais energético, ou até basshead, mas com uma execução incrível dessa personalidade, tá? Mesmo com esse módulo aqui, o M15, eu nunca passei por nenhuma gravação em que eu senti assim, não, cara, realmente aqui tá forte demais, tá ruim, putz, não gostei de ouvir. Poderia ser um pouco mais comedido em algumas situações, mas nunca tá exagerado demais, tá? Foram sempre assim graves fortes, intensos, mas isso é feito com muito bom gosto e competência, mantendo os excelentes aspectos técnicos da apresentação dele. Agora os médios, cara, são excelentes, mas talvez seja um ponto que menos me chamou atenção no Volur. Não por não serem bons, tá? Mas não por não chamarem tanta atenção mesmo. Eu acho que a posição no espectro é um pouco mais comedida, mas não como num Unique Melody Mesh MK2 ou alguma coisa assim, porque ele tem um Pinagain sim, tá? Então existe alguma frontalidade nas vozes do Volur. O timbre é bom, é tudo super natural e bem colocado. E os médios, eles têm uma pegada um pouquinho sedosa, tá? Então assim, eu gosto muito, por exemplo, de como ele mostra vozes femininas. Uma In Her Words, da Lucy Yeghazarian com a Vanisha Gold, mostra muito bem isso, assim, é muito gostoso, assim, muito sedoso. Eu acho que ele traz médios mais bem executados do que o 4S e bem mais que o Duo, por exemplo. É um pouco mais encorpado, né? Mas ao mesmo tempo, eles não chegam a ser o destaque da apresentação, entendeu? Você não tem aquela tridimensionalidade, aquele destaque que você tem com fones que tem um Pinagain um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, né? É uma pegada um pouco mais tranquila, um pouco mais comedida. É quase como se eu tivesse que me forçar a parar para prestar atenção no que ele faz aqui, porque normalmente os graves e os agudos vão chamar muito mais a sua atenção, né, do que os médios. Só que quando eu paro, ou quando eu sou, sei lá, obrigado a prestar atenção nos médios, porque são gravações mais focadas nisso, né? Tipo da Yeghazarian, como eu citei, eu vejo o quanto ele executa muito bem essa região também. Eu não acho que ele chegue a ser um exemplo em transparência dos médios, ou no recorte, por exemplo, aqui, porque eu acho que por causa dessa pegada um pouco mais sedosa, ele acaba perdendo um pouquinho aí. Mas tá muito longe de fazer feio, tá? É inclusive melhor, pelo que eu me lembro, do que o 4S. E bem melhor do que o Duo. Bem mais aberto, bem mais transparente. Agora, quando a gente chega nos agudos, acontece uma coisa parecida com o que rola nos graves. São neutros? Não exatamente. Pra mim, são agudos fortinhos, só que mais pra cima, numa região em que um boost como esse não causa muitos problemas, porque tá mais na região do ar, entendeu? Então, você tem uma impressão de bastante detalhamento, porque muitas nuances e muitos detalhes ficam aparentes, né? É bem aquilo de você conseguir ouvir muito bem assim a boca de uma cantora abrindo, os dedos passando na corda de um violão, de um baixo, entendeu? Tudo isso fica muito aparente aqui, mas sem incomodar, sem trazer agressividade ou estridência. Com o módulo M12, como eu falei, eu até acho que pode ser meio demais sim, porque acaba que vira muita informação sem a suavidade que os graves mais fortes trazem, e aí pode passar do ponto. Mas com o módulo M15, cara, que é o meu favorito, isso não acontece. E aí
praticamente você só tem os benefícios, tá, dessa pegada. São agudos, assim, muito brilhantes, muito articulados, é tudo muito rápido, muito claro, pratos de bateria ficam muito físicos. E eu acho que nessa região ele traz muita definição e bastante recorte também. Também mais do que eu me lembro daquilo que acontecia com o 4S, entendeu? Em muitos fones eu acho que os agudos meio que podem ser o que mais transmite a ideia do quão sofisticado um fone é. E pra mim isso fica muito claro aqui no Volur. Uma Crazy That You Love, da Aurora de Reigns, você tem aquele xilofone no início que soa muito tridimensional, assim. Ele é redondo, ele é real, ele tem corpo. Aí entra a bateria, que é o contrário, que é super comprimida. É da mixagem, né? E aí fica, tipo, muito evidente o quanto a bateria é menor, ocupa um espaço menor. Você tem o chimbal ali pequenininho, limitado. Aí depois vem o chocalho, que já é mais aberto de novo, assim, mais brilhante, né? Tem mais dinâmica. Tudo se encaixa aqui, entendeu? E eu acho que isso tem muito a ver com essas proezas que esse fone traz nos agudos. Como eu disse, o maior risco dessa pegada seria a agressividade, e isso não acontece na grande maioria dos casos. Você praticamente só tem os benefícios disso aqui. Mas eu digo praticamente porque tem uma única questão. Às vezes, o timbre dessa região pode ser um pouquinho mais fino daquilo que eu consideraria realista, né? E ele é um pouco mais granulado do que um Mesh de MK2, por exemplo, que é mais liso. Mas meio que tudo bem, porque é como que rola nos graves aqui. O Volur, ele parece querer embelezar a apresentação, né? Não é um fone que quer ser neutrão. E isso me leva para as conclusões. Cara, ele é isso, ele é tudo que fez o 4S ser um fone tão fantástico pra mim, potencializado. Fala a diferença? Eu acho que só você pode responder, porque assim, eles não são drasticamente diferentes, mas isso é normal no hobby. Assim, quanto mais você sobe, né, no nível das coisas, mais custoso vai ficando cada degrau a mais. Agora, o que eu posso dizer é que aqui, esses degraus te levam a um lugar incrível. Esse fone pode não ser o fone mais neutro que eu já ouvi, mas certamente está entre os mais envolventes, entre os melhores. Vai para a lista de recomendações. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.